Fala, moçada! E aí? Tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez, falando de ortodontia. Vamos lá, o caso é esse aqui. E antes, deixa eu te falar um negócio. Você já ouviu falar numa palavra chamada predicção? Predicção é a gente tentar prever uma situação antes que ela aconteça. Por exemplo, há pessoas que vão dizer o sol vai nascer amanhã, porque Deus quer. É uma predicção, mas que não tem uma fundamentação lógica. Ela é religiosa, de uma crença. E há pessoas que dizem, possivelmente o Sol vai nascer amanhã por causa dos movimentos de translação e rotação entre Terra e Sol. Essa também é uma predicção, mas fundada em uma lógica científica. Na ortodontia também acontece esse tipo de coisa. Às vezes a experiência que cada um de nós acumula faz com que nós criemos predicções, algumas delas não têm muito fundamento, mas algumas delas são bastante lógicas. Por que eu estou falando isso tudo antes de começar no caso? Porque este é um caso de predição. É uma criança que está entrando na sua fase final de crescimento e desenvolvimento, em que a gente tem condições, através da análise cefalométrica, dos padrões de crescimento, das angulações de dentes observados na análise cefalométrica, predizer o que vai acontecer. E, na verdade, quando você olha, nem parece algo tão difícil, tão complicado. Nem desse lado, nem deste lado. E olhando pela frente, a gente vê uma desarmoniazinha que nem parece tão relevante. E os problemas começam aqui, a hora que a gente vê a foto oclusal, ou seja, a foto vista de cima dos dentes de baixo. Você vê que tem um arco que não tem um contorno parabólico bem desenhado. Significa que ali falta espaço para que os dentes se disponham dentro do rebordo ósseo. Ou seja, você tem um osso que é menor proporcionalmente ao volume de dentes que precisa ocupar aquele espaço. Então isso causa os apinhamentos, que são os dentes tortos, embaralhados. Pacientes com essa característica vão desenvolver uma maloclusão de duas formas. Primeira delas, esta aqui. Percebe lá, o arco superior ele é quadrado, chapado aqui, reto. O inferior tem apinhamentos e tem um dente que está para fora, o canino inferior esquerdo. Ou então vai desenvolver esta outra configuração aqui. Então, este tipo de arco inferior predispõe a situações como essa. Essa é uma boca já tratada, de um adulto. Vamos olhar o arco superior. Olha só que bacana. O arco superior não tem tantos problemas assim. Percebe que ele é um arco bem distribuído? Não falta aquele espaço que a gente vê faltando no arco inferior, certo? Errado. Se você contar o número de dentes que tem nessa foto, são 13. Os dentes sempre são em pares. Se o número é 13, falta um dente ou sobra um dente. E o que está acontecendo aqui é a falta de um dente na região do canino superior esquerdo. Essa situação que a gente prediz é feita através da análise cefalométrica, observando a inclinação dos dentes. A informação que a gente tem é esta, que diz pra gente assim, olha, tem um problema, este problema vai se manifestar, mas na situação atual ainda temos boa angulação entre os dentes da frente. Fique esperto e não queira mudar essa boa situação que tem. Ou seja, trata, mas não faça extravagância. E esse tipo de problema, a gente não sabe qual o tipo de consequência, mas será um desses dois casos. Primeiro, este aqui com o arco superior chapado, ou seja, ele é quadrado, e arco inferior com um dente projetado para fora. Não cabe os dentes no osso, os dentes vão sendo colocados para fora do osso. E a tendência é, com o tempo, este problema se agravar. Ou vamos ter uma outra configuração que é esta. Paciente com muito volume de inclinação dos dentes, passada a fase de crescimento, e com um perfil facial que não fica legal. A paciente simplesmente não consegue vedar o lábio. O tempo todo ela está com os lábios abertos, denotando uma característica de que ela é bicuda. Este é o caso de biprotrusão. Então eu vou tratar uma paciente que você está dizendo que terá um problema na idade adulta, mas que agora, enquanto é criança, esse problema não se manifestou. É exatamente isso que eu estou dizendo. E é aí que está a grande sacação da ortodontia. Essa capacidade da gente ver por experiência
e por ciência o que vai acontecer. Por exemplo, Jacques Brel, também conhecido aqui no Triângulo Mineiro como Jacques Brel. Esse é um baita de um cantor que cantava Ne me quitte pas, música lindíssima. Ele era um galã na época dele, mas que poderia ter um sorriso muito mais bonito se quando criança fosse tratado para evitar esse tipo de situação. Então a grande jogada aqui é você descobrir o que vai acontecer para você intervir antes que aconteça. E, além de tudo, nós temos que preservar as boas relações que o paciente tem. Uma delas a gente já falou, que são ângulos dos dentes que ainda são favoráveis, mas que a gente sabe que vai modificar. Uma outra boa, entre aspas, relação que a gente tem é essa aqui. Por quê? Observa, lábio superior e inferior, eles estão desalinhados, desnivelados entre si. O lábio superior está à frente, como se ela fosse bicuda. Mas a gente tem uma informação cefalométrica, essa, que diz o seguinte: essa menina está em fase de crescimento. E a última parte óssea a crescer é essa inferior. Não se preocupe, porque essa parte vai continuar crescendo e vai alcançar a parte superior, e este resultado vocês vão ver lá na frente. Então vamos fazer um compilado daquilo que a gente disse. Qual o grande problema? Hoje na parte inferior já não temos espaço e a tendência desses dentes são de vestibularizar, de ser jogados para frente ou de ficar apinhados. Na parte superior, apesar de parecer que está tudo bem, falta espaço para que seja colocado um dente ali nesse lugarzinho onde está a seta. E se a gente abre espaço para colocar esse dente, a gente pega os dentes dela e joga para frente. A gente tem que fazer um movimento que evite de acontecer isso. E o movimento, já que a gente sabe que o osso está praticamente todo desenvolvido, o movimento nosso tem que ser baseado no controle de espaço dos dentes. E isso quer dizer o quê? Extração de dentes precoce, ou seja, mesmo antes da paciente chegar na sua fase final de crescimento, a gente já pode prever a extração de 4 dentes, sendo que um deles é absolutamente necessário, que é onde a gente tem que extrair um dente para descer o canino para a posição e evitar, assim, que esta paciente no futuro tenha esse tipo de perfil aqui, que não é legal. Então vamos lá? Sabendo agora da parte de planejamento, a parte de execução, vocês já são feras, vocês já sabem tudo que a gente tem que fazer. Montamos o aparelho fixo, só superior, não precisa montar superior e inferior ao mesmo tempo. E assim que montamos esse aparelho fixo superior, já vamos extrair aquele pré-molar na lateral, onde tem o canino preso lá em cima, conforme mostra essa ilustração. Esse dente aqui, em azul, vamos tirar ele? Então tá, extraímos ele e na mesma sessão, ou seja, no mesmo ato cirúrgico, a gente extrai ele, a gente abre ali no palato para encontrar o canino, colamos uma pecinha nele e já começamos a tracionar esse canino para poder colocar no arco, e ele vem com tranquilidade, tá tudo certo. Vem ali devagarzinho, um pouco girado, e a gente consegue encaixar ele. Em seguida, fazemos os movimentos de birretrusão, ou seja, este movimento, porque a gente não quer definitivamente que aconteça isso com a nossa paciente. E aí, moçada, é só alegria. Como eu sempre digo, até eu que sou bobo consigo. Olha que bacana que fica, não é? Tudo fechadinho, bonito, um sorriso harmônico, principalmente enquanto se vê o aspecto de gênero, ou seja, uma boca mais delicada para uma mulher. Olha que bacana, mordida em cera, todos os dentes na boca fecham. Top, que ótimo. E o sorriso no final é esse aqui, muito bacana, muito legal. Observa agora a fotografia dos arcos dentários. Ou seja, lembra que aquele arco de baixo tinha um monte de dente ali misturado, sem espaço? Olha aí que legal que ele ficou. Tá vendo como é que se distribui bem, sem você jogar esses dentes para frente e sem dar um volume excessivo na face dessa pessoa? A mesma coisa a gente fez em cima. E olha aí que bacana o resultado. Ficou legal, não ficou? O papo de hoje parece que foi até mais curto, de tão fácil que é. Fácil porque foi identificado o problema antes que ele acontecesse. Isso não tem nada de mágica, tá? Gostou desse conteúdo? Bacana, né? Eu achei bonito, hein? Toca no joinha então para dar uma força pra gente. E sempre a gente tá por aqui, hein? Batendo papo sobre ortodontia e sobre implantes. Um beijão e a gente se vê na próxima. Valeu!